Calibre 40 Smith Wesson. Será que é um bom calibre? Segura aí que a gente vai falar um pouquinho sobre ele já já. Fala pessoal, beleza? Vou falar um pouco hoje sobre calibres de pistola, especificamente do 40 Smith Wesson. Calibre que é bem popular aqui no Brasil, devido a ser o calibre adotado pela maioria das forças de segurança, né? Polícias civis, polícias militares. A maioria adota esse calibre, ainda adota esse calibre. E agora, com a liberação de calibres que antes eram considerados restritos por uso civil, o pessoal fica com bastante dúvida, né, entre o 40 Smith Wesson e o 9mm. Então a gente vai falar um pouco sobre, principalmente o 40, para a gente desmistificar alguns pontos, né, e tirar algumas dúvidas do pessoal, beleza? Então vamos lá. Hoje, sem dúvida, o calibre mais procurado pelo pessoal que vai comprar arma nova, é o 9mm. É um calibre que ele é muito popular, lá fora principalmente, aqui no Brasil está se popularizando muito. E ele pegou muita fama, principalmente porque o FBI recentemente que eu falo de uns anos para cá, ele saiu do 40 Smith Wesson e voltou a adotar o 9mm Parabellum, né? Isso fez toda uma corrente que, como o FBI, ele meio que doutrina, né, nesse quesito, várias outras instituições por tabela também passaram a adotar o 9mm, em detrimento ao 40. No Brasil a gente já começou a ver em algumas polícias esse movimento também, da saída do 40 para a adoção do 9mm. Mas entra aí um ponto, o 40, essa mudança é porque o 40 é um calibre ruim, ele não serve para defesa, porque essas polícias estão mudando, né? Porque o FBI mudou. Vamos lá. 40 Smith Wesson, a história do calibre. Ele começou a ser desenvolvido, vamos dizer assim, a partir de um episódio que ocorreu nos Estados Unidos, em 86, foi o tiroteio de Miami, né, onde alguns agentes do FBI, né, 8 agentes do FBI se envolveram em uma ocorrência lá com 2 assaltantes de banco. Houve uma troca de tiros, uma intensa troca de tiros, e nessa troca de tiros, os 2 criminosos morreram, sendo que 2 agentes do FBI também morreram, né, e mais 4 agentes, se eu não me engano, ficaram feridos, 4 ou 5 agentes ficaram feridos, né. E qual foi o grande ponto? Um dos criminosos, que foi o que causou as baixas nos agentes do FBI, ele havia sido baleado algumas vezes pelos agentes que estavam armados com revólveres calibre 357, sendo que eles estavam usando munição 38, a maioria, e pistolas 9mm. Um desses projéteis que atingiu um dos criminosos, o Platt, pegou no braço, atravessou o braço, entrou na caixa torácica e não conseguiu atingir o coração. Depois que o tiroteio se finalizou, que foi feita a autópsia no criminoso, o legista constatou o quê? Que aquele disparo foi o que matou o criminoso, né? E foi um dos primeiros que atingiu ele ali durante o tiroteio. Só que por não ter atingido o coração, o criminoso ele teve uma sobrevida, mesmo com o pulmão perfurado, enchendo de sangue, ele conseguiu ainda combater e matar alguns agentes e balear outros. Ou seja, qual foi a conclusão que se chegou? Que o calibre 9mm havia sido ineficiente, por não ter parado o criminoso com apenas um disparo, e esse disparo que foi numa região fatal. Então, daí começou uma corrida para se chegar a um calibre ideal para defesa, né? Para uso policial. Na época, uma das opções foi o calibre 10mm, né? Tinha a Colt Delta Elite, que usava esse calibre, só que era uma plataforma muito grande. O 10mm ele é basicamente o calibre 40, só que um pouco mais longo, né? O 40, para quem não sabe, ele é 10mm também. Quais os inconvenientes do 10mm alto? Ele, além da plataforma ser muito grande, né, tem uma arma muito grande, o recuo dele era muito grande também, né, era incontrolável. Isso é um problema principalmente para agentes de menor estatura, mulheres em geral, né, que de modo geral tem uma complexão física menor do que a dos homens, e homens menores, né? Além de tudo, o treinamento era muito mais complicado você treinar os agentes com um calibre 10mm, né? Um calibre que ele incomodava muito na hora do disparo. E a questão também do tamanho da arma, que foi um ponto decisivo. Então qual foi o ponto que se chegou? Eles decidiram que o projétil deveria realmente ter aquele diâmetro de 10mm, só que num pacote menor, vamos dizer assim, para poder ser disparado numa plataforma do mesmo tamanho, né, ou muito similar, do tamanho de uma pistola 9mm. Então foi aí que, depois de alguns estudos, algumas experiências,
se chegou ao calibre 40 Smith Wesson, né? Ali no início da década de 90, que ele era basicamente um 10mm, né? Encurtado, né? Projétil de 180 grains, a uma velocidade que eu não vou lembrar agora, mas uma velocidade muito parecida com a do 10mm. Ou seja, quando você coloca na tabela ali a energia, né? Ou seja, a massa do projétil pela velocidade, beirava ali o calibre ideal, vamos dizer assim. E na época ainda estava muito em alta a questão do famoso stopping power, né? O que é stopping power? Seria você, com apenas um disparo, conseguir neutralizar o oponente, né? Atingindo ele com apenas um disparo. Nesse cenário, o 40 ele ganhou muito terreno naquela época, né? Tanto é que o FBI adotou o calibre e, por tabela, várias polícias, várias instituições adotaram ele também, já que, como o FBI ele estudou, ele sempre foi uma referência nesse assunto, várias polícias também adotaram, né? E daí, na década de 90, início dos anos 2000, ele seguiu sendo usado. Com o tempo de uso, foi se vendo realmente os inconvenientes do calibre, né? Lógico, era um calibre bom, efetivo, né? Assim como o 9mm, como o 45, só que ele apresentava alguns inconvenientes. Quais são? Primeiro, a questão do treinamento. Ele é um calibre mais caro que o 9mm, principalmente lá fora, né? Tanto a questão da munição, de insumos, quanto a questão da arma, porque ele, por ser um calibre que ele trabalha no limite de pressão, e por ter sido meio que uma adaptação, de você adaptar uma pistola que seria feita para 9mm, para suportar, vamos dizer, um projétil de 10mm, né? Em geral, as pistolas ficavam mais enfraquecidas. Isso, com o tempo, né, elas desgastavam muito mais rápido, né, com a quantidade de disparos, do que em relação ao 9mm, por exemplo. As pistolas elas quebravam com mais facilidade. A questão do treinamento também. Ele apresentava um inconveniente muito semelhante ao do 10mm, que é a parte de você ensinar uma pessoa a atirar com ele, né, a atirar bem, vamos dizer assim. Por quê? Ele é um calibre que ele na mão, o recuo dele, a sensação de recuo é muito grande, né? Apesar de se a gente for olhar na tabela SAM, ele trabalhar nos mesmos limites de pressão do 9mm, né, cerca de 35.000 PSI, é notável a diferença de recuo entre uma munição 9mm Premium e uma munição de 40 Premium, né, munição de mesma categoria, vamos deixar claro. Foi notado que era muito mais difícil, muito mais trabalhoso você adestrar um atirador com 40 Smith Wesson em relação a 9mm. E com o tempo também foi visto o quê? A questão do stopping power, que era onde o 40 ele ganhava tinha muita vantagem, né? Em tese. Ele era um projétil pesado, bem mais pesado que o 9mm, e que conseguiria transmitir uma energia muito maior ao alvo, causando assim um maior stopping power. Só qual é o grande ponto? Com os estudos foi visto que stopping power, se tratando de arma curta, ele não existe. Até em arma longa é complicado a gente falar de stopping power. Mas em arma curta principalmente foi visto que aquele projétil, né, que se a gente for analisar friamente, é 1mm mais largo que um 9mm, por exemplo, ele não vai ter tanta vantagem assim, mesmo sendo um pouco mais pesado. Porque no fim das contas, o que é que causa a incapacitação do indivíduo atingido? Primeiro, a profundidade, o local onde você atinge aquele disparo, né, ou seja, sua precisão com aquela arma. Depois, o quanto aquele projétil perfura, né? Porque não adianta nada ser um projétil rápido, que tem um diâmetro maior, mas que não penetre o suficiente, né? Ele tem que penetrar para atingir as estruturas vitais, né? E isso daí, o 9mm conseguia muito bem. Assim como o 40, em geral, ele também conseguia. Mas, quando foram feitos estudos práticos em relação ao uso dos dois calibres para defesa, né? Na balística terminal, em humanos, vamos deixar assim, foi visto que o 40 ele não tinha vantagens práticas em relação ao 9, né? Em 2015 o FBI ele fez um estudo, acho que foi 2015, né? Publicou um estudo que era comparando dois calibres e mostrando por que ele iria voltar para o 9mm, né? Um dos pontos lá analisados foi a questão da balística terminal, que nem médicos atendendo o paciente lá no centro cirúrgico, nem o legista atendendo já o morto, eles conseguiram distinguir se aquele disparo teria sido feito de um calibre 9mm, 40 ou 45, né? A não ser que se recupere o projétil. Fora isso, você não vê diferença na lesão, não vê diferenças significativas. O diâmetro é muito próximo. Se a gente for pensar, botar ali ponto a ponto, 9mm ele tem 9mm,
40 tem 10 milímetros e o 45 tem 11 milímetros, 11 milímetros e meio, mais ou menos, ou seja, eles estão muito próximos ali. E o que vai ser efetivo de fato é esse ponto do quanto o projeto, de onde o projeto vai acertou e do quanto ele consegue penetrar no alvo para causar o máximo de lesões possíveis. Com isso, se viu uma corrente muito forte de mudança para o 9 milímetros e, em contrapartida, uma demonização do 40, né, como sendo um calibre ruim, um calibre pouco efetivo, né? Mas será que de fato é isso? Será que o 40 é um calibre ruim? Eu vou deixar minha opinião aqui sobre ele. Como todo mundo sabe, eu uso bastante o calibre 40. Atualmente minha arma de serviço é um Glock G22, geração 5, um calibre 40 Smith Wesson. Usei muito tempo também uma PT-100 Plus, no mesmo calibre, 40 Smith Wesson, e ainda é a arma adotada pela maior parte da minha polícia, no caso que é a Polícia Militar de Alagoas, né? Polícia Civil também adota. Já tem alguns movimentos que a gente vê de transição de calibre, né? Algumas unidades especiais indo para o 9 milímetros aos poucos, mas o 40 ainda é o calibre mais adotado, né? Tanto na polícia daqui quanto na maioria das polícias do Brasil. Na minha opinião, o 40 é um calibre muito bom, é um calibre excelente. Lógico, ele vai ter os inconvenientes dele. O tiro dele, como já foi falado, a sensação de recuo dele é muito grande, né? Ela é maior, né? Bem mais desconfortável, um tanto mais desconfortável, né? Não vou dizer bem, mas é um tanto mais desconfortável do que atirar com 9 milímetros, por exemplo. Eu, particularmente, atiro muito melhor de 9 milímetros e atiro mais rápido do que com 40. Mas não quer dizer que com 40 eu atire mal, né? Lógico, ele demanda um pouco mais de treinamento. Mas como já foi falado, balisticamente falando, desempenho de balística terminal, 40 é um calibre que eu considero excelente, né? Lógico, com o uso de munição adequada, né? Tem algumas configurações, outras configurações que são disponíveis aqui no mercado nacional não são tão interessantes, pelo menos na minha concepção, mas em geral tem boas munições, boas configurações que apresentam um bom desempenho terminal no calibre. Mais uma vez, quais são os convenientes do 40? O recuo acentuado, né, mais acentuado do que o 9 milímetros, o desgaste da arma, mas que esse problema para a parte de defesa não é tanto inconveniente, porque quem tem arma de defesa vai dar o que ali? Se der 50 tiros por mês, 100 tiros por mês, eu acho que 99% dos proprietários de arma não dá isso no mês, né, que sai em um ano, né? Muitos ali vão dar 10, 15, 20 tiros quando compra arma e infelizmente só vão atirar daqui a 1, 2 anos, né? Muitas vezes não vão nem atirar mais. Ou seja, o desgaste por disparo vai ser muito difícil de você atingir, né? Essa Glock, por exemplo, aqui da polícia, ela já tem uns 2 ou 3 mil tiros, né, em treinamento, e a arma está zerada, né? Não apresenta nenhum tipo de desgaste de anormal, nem folga, nada do tipo. Mas o 40 ele tem vantagens também. A recarga do 40 é um pouco mais fácil do que o do 9 milímetros. Apesar dela ser um pouco mais caro, né? O projeto de 40 é um pouco mais caro. Também ele vai consumir uma quantidade de pólvora pouca coisa maior, mas ele é mais fácil de trabalhar, né? Eu pelo menos acho bem mais fácil carregar calibre 40 do que o 9mm. 9mm, principalmente ali a parte de retificar estojo, ele dá um trabalhozinho maior, né? Mas são pontos que aí cabe a cada usuário pesar, né? A questão da escolha do calibre, seja o 9mm, seja o 40, seja o 45, né? Ou seja o 380, não sei, vai muito aí de cada um, né? Cada um tem que realmente pegar os pontos positivos e negativos de cada calibre e colocar na balança e ver o que serve para si, né? A minha escolha atualmente é o que? Eu prefiro 9mm, né? Eu estou tendendo a padronizar todo o meu equipamento para 9mm, né? Mas não porque eu considero o 40 um calibre ruim, né? Simplesmente porque eu acho o 9mm mais interessante, de uso geral, né? Como minha ideia é ter realmente um calibre, manter um calibre padronizado para pistola e para uma carabina, né? Uma submetralhadora, eu acho o 9mm um calibre mais interessante. Mas o 40, ele é um calibre muito bom, né? Lógico, vai demandar um pouco mais de treino, como qualquer arma, você precisa treinar, né? Não tem fórmula mágica. O 40 ele vai demandar um pouco mais de treino, mas assim, o calibre é excelente. Escolheu a munição adequada, treinou bem, você vai estar muito bem servido de calibre, beleza? Bom, pessoal, é isso que eu tinha a falar sobre o 40, né? Deixei minha opinião, um calibre que eu ainda uso bastante, apesar de usar bem mais 9mm. Mas e aí, o que é que você acha? Gosta do 40? Acha que é um calibre interessante? Ou acha que é um calibre que vai acabar, né? Que tende a desaparecer aqui no Brasil? Deixa aí sua opinião nos comentários, tranquilo? Deixa também
a opinião do que você quer ver aqui no canal de vídeo sobre assuntos que a gente tem que abordar, beleza? Um abraço, MT Mag, até a próxima.